Meu nome é Lucas e até 3 meses atrás eu vivia no que considerava o apartamento perfeito. Não era um palácio, longe disso. Era um apartamento de 2 quartos, um pouco antigo, no coração da Vila Madalena, em São Paulo, com um charme que o dinheiro não compra. Tinha um piso de madeira que rangia nos lugares certos, uma varanda que pegava o sol da tarde e uma vista para uma paineira que florescia escandalosamente a cada primavera. Por 5 anos, aquele lugar foi meu santuário, meu escritório e meu lar. A senhoria, Dona Margarida, uma senhora de seus 70 e poucos anos, com cabelos permanentemente armados e um sorriso que parecia doce demais, morava no andar de baixo. Nosso relacionamento era o que se poderia chamar de cordial. Eu pagava o aluguel religiosamente no primeiro dia do mês, nunca dei uma festa barulhenta e até consertei a torneira pingando da área de serviço por conta própria. Em troca, ela me trazia um pedaço de bolo no meu aniversário e perguntava sobre meu trabalho como designer gráfico com um interesse que eu, ingenuamente, acreditava ser genuíno. Tudo mudou em uma tarde cinzenta de março. A campainha tocou e lá estava ela, segurando um envelope branco com seu sorriso habitual. "Lucas, querido, preciso ter uma palavrinha com você", disse ela, sua voz com um tom de falsa solenidade. Meu estômago gelou. Senhores não entregam envelopes pessoalmente a menos que sejam más notícias. Ela me entregou o envelope e antes que eu pudesse abri-lo, começou seu discurso ensaiado. "Sabe, meu filho, o Roberto está voltando de Portugal com a família. Eles precisam de um lugar para ficar. E bem, pensei que seria maravilhoso tê-los aqui perto de mim." Abri o envelope enquanto ela falava. As palavras saltaram da página, frias e impessoais. Notificação de despejo para uso próprio. Conforme a lei, eu tinha 30 dias para desocupar o imóvel. 30 dias para arrancar 5 anos de raízes, para empacotar uma vida e encontrar um novo lugar no mercado de aluguel implacável de São Paulo. "Eu sinto muito, querido", continuou ela, colocando a mão em meu braço. "É uma situação familiar, você entende. Se eu pudesse, não faria isso. Você foi o melhor inquilino que já tive." Eu apenas assenti, mudo. O choque era uma barreira espessa na minha garganta. Uso próprio. Era legal. Incontestável. Era o cheque-mate de qualquer proprietário. Senti-me pequeno, impotente. A mulher que me trazia bolo estava me expulsando da minha casa com um sorriso triste e uma mentira perfeitamente legal. "Claro, Dona Margarida, eu entendo", consegui dizer. O que mais eu poderia fazer? Eu era apenas o inquilino. Ela era a dona. Naquele momento, a injustiça parecia uma pílula amarga que eu era forçado a engolir. Eu não fazia ideia de que, em poucas semanas, eu serviria a ela um banquete inteiro dessa mesma injustiça, e seria muito mais difícil de engolir. Os 30 dias que se seguiram foram um dos períodos mais estressantes da minha vida. Empacotar um apartamento onde você construiu uma vida não é apenas um trabalho físico, é uma autópsia emocional. Cada livro que eu colocava em uma caixa, cada foto que eu tirava da parede, cada objeto que eu embrulhava em jornal, era uma lembrança de um tempo que agora parecia manchado. Eu havia construído minha carreira de freelancer naquele apartamento. A luz da manhã que entrava pela janela da sala era a iluminação perfeita para minhas videochamadas com clientes. O segundo quarto, que eu havia transformado em meu estúdio, era meu motor criativo. Aquele lugar não era apenas onde eu morava, era onde eu me tornei quem eu sou. Dona Margarida, durante esse período, desempenhou o papel da benfeitora relutante com uma perfeição digna de um Oscar. Ela me ligava para perguntar se eu precisava de caixas, se eu já tinha encontrado um lugar novo. "Estou torcendo por você, Lucas", ela dizia com aquela sua voz melosa. "Tenho certeza de que você encontrará algo ainda melhor." Cada palavra dela parecia uma faca girando lentamente na ferida. Eu era educado, distante. Mantinha minhas respostas curtas. "Sim, estou procurando." "Não, ainda não encontrei nada." "Sim, o processo de empacotamento está indo bem." A busca por um novo apartamento em São Paulo, com um prazo de 30 dias, é um esporte sangrento. Os preços haviam disparado desde que me mudei para o apartamento de Dona Margarida. Lugares com metade do tamanho custavam o dobro do preço. Visitei apartamentos escuros, barulhentos, em bairros que não me agradavam. Cada visita era um lembrete do que eu estava perdendo. A frustração e o desespero começaram a se instalar. Eu me sentia como se estivesse sendo punido por algo que não fiz.
No meio de todo o caos, tentei manter a perspectiva. Eu dizia a mim mesmo que era apenas um apartamento, que lares são feitos de pessoas, não de paredes. Mas era difícil acreditar nisso quando eu estava de joelhos, cercado por caixas de papelão, sentindo o cheiro de poeira e de sonhos desfeitos. Eu via Dona Margarida no pátio, regando suas samambaias, cantarolando para si mesma. Ela parecia perfeitamente em paz, enquanto meu mundo estava desmoronando. A aparente falta de empatia dela, escondida sob uma fina camada de falsa simpatia, era o que mais me feria. Ela não estava apenas reivindicando sua propriedade. Ela parecia saborear o poder que tinha sobre mim, a maneira como ela podia virar minha vida de cabeça para baixo com uma única assinatura. Finalmente, a uma semana do prazo final, encontrei um lugar. Era menor, mais caro e não tinha a mesma alma do antigo, mas era limpo, seguro e disponível. Assinei o contrato sentindo mais resignação do que alívio. Passei os últimos dias em um frenesi de empacotamento e limpeza. No último dia, entreguei as chaves a Dona Margarida. Ela as pegou com um aceno de cabeça solene. Vou sentir sua falta, Lucas. De verdade. Desejo-lhe tudo de bom. A senhora também, Dona Margarida, respondi, a formalidade sendo a única armadura que me restava. Enquanto eu me afastava, olhando para a janela do meu antigo apartamento pela última vez, senti uma tristeza profunda e uma sensação avassaladora de injustiça. Eu tinha sido um inquilino modelo, respeitoso e leal, e no final fui descartado como um móvel velho para dar lugar à família. Naquele momento eu aceitei minha derrota. Eu não sabia que a guerra ainda não havia começado e que a revelação que mudaria tudo estava a apenas alguns cliques de distância. A vida em meu novo apartamento era funcional. As paredes eram brancas e anônimas. Os vizinhos eram rostos sem nome no elevador, e a vista da minha janela era para um paredão de tijolos de outro prédio. Passei as primeiras semanas em um estado de dormência, desempacotando caixas mecanicamente, tentando recriar uma sensação de normalidade que parecia teimosamente fora de alcance. Eu sentia falta do rangido familiar do meu antigo piso, da forma como o sol da tarde criava padrões de luz na parede da sala. Sentia falta do meu lar. Cerca de um mês após a mudança, recebi uma mensagem de uma amiga, a Clara. Ela estava planejando uma viagem a São Paulo com o namorado e estava procurando um lugar para ficar. Lucas, você ainda mora na Vila Madalena? Estamos procurando um Airbnb legal por lá para o próximo feriado, dizia a mensagem. Respondi, explicando que havia me mudado, mas que a vila era realmente um ótimo lugar para se hospedar. Por curiosidade, perguntei as datas em que eles viriam. Final de maio, ela respondeu. Mas os preços estão um absurdo. Acabei de ver um que é perfeito, mas custa quase R$ 900 a noite. Vou te mandar o link, só para você ver como é charmoso. Ela enviou o link. Cliquei distraidamente, esperando ver um daqueles lofts modernos e superproduzidos que são comuns na plataforma. A página carregou. As fotos eram profissionais, bem iluminadas, mostrando um apartamento ensolarado e convidativo. E então, meu coração parou. Eu reconheci o piso de madeira. Reconheci a estante que eu mesmo havia instalado na parede da sala. Reconheci a bancada da cozinha, com a pequena lasca no canto que eu sempre quis consertar. Reconheci a paineira pela janela da varanda. Era o meu apartamento. Meu antigo apartamento. O ar foi sugado dos meus pulmões. Rolei pelas fotos, uma após a outra, sentindo uma mistura de náusea e uma fúria gelada crescendo dentro de mim. Lá estava o meu quarto, agora com uma colcha de hotel impessoal. Lá estava o meu estúdio, com uma escrivaninha diferente, mas o mesmo adesivo de um de meus designs que eu havia colado na parede e esquecido de remover. O anúncio, intitulado Refúgio Charmoso no Coração da Vila Madalena, era apresentado por uma anfitriã chamada Margarida. O preço era, como Clara havia dito, um absurdo. Fazendo as contas, percebi que ela estava pedindo por uma única semana o que eu costumava pagar em 1 mês e meio de aluguel. Uso próprio. Meu filho está voltando de Portugal. As mentiras ecoaram na minha cabeça, agora altas e estridentes. A tristeza que eu sentia se evaporou, substituída por uma clareza cortante. Isso não era sobre família, nunca foi.
Era sobre ganância pura e descarada. Ela não me queria fora para abrigar seu filho. Ela me queria fora para transformar meu lar em uma máquina de fazer dinheiro, triplicando seus lucros às minhas custas, explorando uma brecha na lei com um sorriso doce e uma história comovente. Fiquei sentado em frente ao computador por quase 1 hora, apenas olhando para o anúncio. Cada foto era um insulto. Cada avaliação positiva de um hóspede anterior parecia uma zombaria. A humilhação de ter sido enganado, a frustração de ter sido impotente, tudo isso se transformou em uma determinação fria. Eu não ia deixar isso passar. Ela havia jogado sujo, usando a lei como sua arma. Bem, eu percebi que a lei também poderia ser a minha. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. O Lucas educado e passivo, que apenas assentia e pedia desculpas, desapareceu. Em seu lugar, sentou-se um homem que havia sido empurrado para o limite. Dona Margarida pensou que tinha se livrado de seu melhor inquilino. Ela estava prestes a descobrir que havia criado seu pior pesadelo. Um pesadelo que conhecia seus direitos, tinha todas as provas de que precisava e, o mais importante, não tinha mais nada a perder. A caçada havia começado. A fúria inicial deu lugar a um foco laser. Eu sabia que uma explosão emocional não me levaria a lugar nenhum. Dona Margarida estava protegida por sua mentira de uso próprio. Para derrotá-la, eu precisava de mais do que indignação. Eu precisava de provas irrefutáveis e de uma estratégia sólida. Eu me tornei um detetive em minha própria tragédia. O primeiro passo foi a documentação. Salvei o link do anúncio do Airbnb. Tirei capturas de tela de tudo. As fotos, a descrição, o calendário de disponibilidade mostrando que o apartamento estava sendo alugado consistentemente, o perfil da anfitriã Margarida e, crucialmente, as avaliações dos hóspedes, cada uma com uma data, provando que o aluguel começou quase imediatamente após a minha saída. Em seguida, mergulhei na legislação. Passei noites lendo a lei do inquilinato, fóruns de direito imobiliário e artigos sobre os direitos dos inquilinos. Descobri o que suspeitava. A retomada de um imóvel para uso próprio é um direito do proprietário, mas utilizá-lo para fins comerciais, especialmente logo após a desocupação do inquilino, constitui fraude. As penalidades eram significativas, multas pesadas que poderiam chegar a 24 meses do valor do aluguel vigente. Mas eu não queria parar por aí. A ganância dela tinha múltiplas facetas e minha resposta também teria. Se ela estava alugando no Airbnb, provavelmente não estava declarando essa renda. Isso era um problema para a Receita Federal. E a Prefeitura de São Paulo tem regras rígidas sobre aluguéis de curto prazo, muitas vezes exigindo licenças e o pagamento de impostos específicos que duvidava que ela estivesse cumprindo. Um plano de 3 frentes começou a se formar em minha mente. Uma denúncia por fraude na lei do inquilinato, uma denúncia à Receita Federal por evasão fiscal e uma denúncia à Prefeitura por operação de hospedagem irregular. Mas eu precisava de uma prova definitiva, algo que a ligasse inegavelmente ao anúncio e provasse que não era para uso próprio. Decidi dar um passo ousado. Pedi a Clara, a amiga que me enviou o link, que fizesse uma reserva no apartamento para um fim de semana. Eu pagaria, claro. Ela entendeu a situação imediatamente e ficou mais do que feliz em ajudar. Aquela bruxa, ela disse. Vamos pegá-la. A reserva foi confirmada. As mensagens trocadas com a anfitriã, Margarida, através da plataforma do Airbnb, eram a prova de que eu precisava. O tom dela era profissional e impessoal, muito diferente da senhorinha doce que eu conhecia. O plano era que Clara e o namorado fizessem o check-in, documentassem tudo e eu os encontraria lá. O dia chegou. A sensação de voltar ao meu antigo prédio foi surreal. Esperei na esquina até que Clara me mandou uma mensagem. Entramos. A chave estava no cofre, como ela instruiu. É exatamente como nas fotos. Bizarro. Subi pelo elevador que já não era meu, andei pelo corredor que já não era meu e parei em frente à porta que já não era minha. Clara abriu. Entrar no meu antigo apartamento como um estranho foi uma das experiências mais estranhas da minha vida. O layout era o mesmo, a luz era a mesma, mas a alma havia sido arrancada. Meus móveis haviam sido substituídos por peças genéricas e baratas. Havia um manual de regras da casa plastificado na mesa de centro. A geladeira estava vazia, exceto por 2 garrafas de água de cortesia.
Andei pelo espaço com Clara tirando fotos e vídeos de tudo. Filmei as instruções do Airbnb, os móveis impessoais, a falta de qualquer item pessoal que indicasse que o filho Roberto estava morando ali. A prova era esmagadora. Não havia vestígios de uso próprio em lugar nenhum. Era inequivocamente uma unidade de aluguel de curto prazo em tempo integral. Naquela noite, enquanto Clara e o namorado saíam para aproveitar o fim de semana que eu lhes proporcionei, eu fiquei para trás por um momento. Sentei-me na varanda, olhando para a minha antiga vista. A raiva havia se transformado em uma calma fria. Eu tinha tudo o que precisava. Tinha a notificação de despejo original, as capturas de tela do anúncio, as datas, os preços, as avaliações dos hóspedes, a reserva confirmada e agora, fotos e vídeos do interior, provando seu uso comercial. Organizei tudo em um dossiê digital e físico, meticulosamente rotulado. Criei uma linha do tempo, destacando a data da minha notificação e a data em que o apartamento apareceu pela primeira vez no Airbnb. Eu não era mais uma vítima. Eu era o autor de um processo que estava prestes a desmantelar o pequeno império ganancioso de Dona Margarida, peça por peça. Ela usou a burocracia para me prejudicar, e eu usaria a mesma burocracia para buscar justiça. O clímax da minha história não aconteceu em uma sala de estar com gritos e acusações. Aconteceu no silêncio de escritórios governamentais e no clique de um mouse. Minha vingança não seria quente e explosiva, mas fria, calculada e, o mais importante, inteiramente legal. Na segunda-feira seguinte, com meu dossiê completo, iniciei a ofensiva. Meu primeiro alvo foi a prefeitura. Fui pessoalmente a uma subprefeitura, um prédio cinza e intimidador, cheio de corredores longos e uma sensação de tédio institucional. Esperei minha vez e, quando fui chamado, apresentei meu caso a um funcionário de meia-idade que parecia ter visto de tudo. Expliquei a situação calmamente, apresentando minha evidência ponto a ponto. A notificação de despejo, o anúncio, as provas do uso comercial. Pela primeira vez, vi um brilho de interesse em seus olhos. Isso é fraude, meu senhor, ele disse, sua voz um murmúrio baixo. A notificação para uso próprio é clara. Se o proprietário não ocupa o imóvel dentro do prazo ou lhe dá um uso diferente, ele está sujeito a uma multa pesada. Ele pegou o meu dossiê, fez cópias e me deu um número de protocolo. Abriremos uma investigação e faremos uma fiscalização no local. Se comprovado, a multa será emitida. Saí da prefeitura sentindo o primeiro gosto de vitória. Meu segundo passo foi digital. Naquela mesma tarde, acessei o site da Receita Federal. O portal para denúncias de evasão fiscal era anônimo e direto. Preenchi o formulário com todas as informações que tinha. O nome completo de Dona Margarida, seu CPF, que eu tinha de antigos contratos de aluguel, o endereço do imóvel e, o mais importante, o link para o anúncio do Airbnb. Detalhei o preço por noite, a taxa de ocupação aparente com base no calendário e nas avaliações, e estimei a renda mensal que ela provavelmente estava auferindo e, com quase certeza, não declarando. Anexei as capturas de tela como prova. Ao clicar em enviar, imaginei os computadores da Receita Federal registrando a informação, uma pequena bandeira vermelha aparecendo ao lado do nome de Margarida. Uma auditoria fiscal, eu sabia, era um processo lento e tortuoso. Um tipo de tortura burocrática que a ganância dela merecia. A terceira e última frente de ataque era a ação judicial por fraude na lei do inquilinato. Contatei um advogado especializado em direito imobiliário. Quando apresentei meu dossiê, seus olhos se arregalaram. Isso é um caso ganho, Lucas, ele disse. Temos tudo documentado. A fraude é clara como o dia. Podemos processá-la e pedir a multa máxima prevista em lei, que pode chegar a 24 vezes o valor do seu aluguel. Dei-lhe sinal verde. A petição foi elaborada e protocolada. As semanas se passaram. Eu não ouvi nada diretamente de Dona Margarida. Continuei com minha vida, sentindo um peso a menos nos ombros. Eu tinha feito tudo o que podia. Eu tinha plantado as sementes da consequência e agora só precisava esperar que elas germinassem. E elas germinaram. Cerca de 2 meses depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Lucas, é a Margarida. Sua voz estava irreconhecível. O tom doce e meloso havia desaparecido, substituído por um chiado agudo e trêmulo de pânico e fúria. O que você fez?
O que diabos você fez? Eu permaneci em silêncio, saboreando o momento. Recebi uma multa da prefeitura. Uma multa astronômica. E a Receita Federal. Eles querem ver todos os meus extratos bancários dos últimos 5 anos. Estão falando em auditoria. E agora recebo uma intimação. Um processo. Isso é coisa sua, não é? Seu moleque ingrato. Dona Margarida, comecei, minha voz calma e nivelada. Não sei do que a senhora está falando. Eu apenas segui os procedimentos legais disponíveis para qualquer cidadão que se sinta lesado. A senhora não fez o mesmo quando precisava do apartamento para uso próprio? Houve um som engasgado do outro lado da linha. Você vai me arruinar. Não, dona Margarida, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno se formou em meus lábios. A senhora se arruinou sozinha. Eu apenas entreguei os recibos. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. O som da sua fúria impotente foi a catarse mais doce que eu poderia imaginar. A justiça não havia sido apenas feita. Ela havia sido meticulosamente documentada, protocolada e entregue com juros. Nos meses que se seguiram, a poeira baixou, mas não da maneira que Dona Margarida esperava. O processo legal se arrastou como era de se esperar, mas a decisão foi esmagadoramente a meu favor. O juiz, vendo o dossiê completo, não teve dúvidas em determinar a fraude. Dona Margarida foi condenada a me pagar a multa máxima estipulada pela lei do inquilinato. A quantia era substancial, o suficiente para cobrir mais de 1 ano do meu novo e mais caro aluguel e todas as minhas despesas com a mudança e advogados. O dinheiro, quando finalmente entrou na minha conta, não me trouxe uma alegria selvagem, mas uma profunda sensação de validação. Não era sobre enriquecer, era sobre reequilibrar a balança. A multa da prefeitura, soube por meio de vizinhos, foi ainda mais devastadora para ela. A operação irregular de hospedagem lhe custou caro e o apartamento foi colocado em uma lista de vigilância, tornando quase impossível para ela continuar com seu esquema de Airbnb. O anúncio desapareceu da plataforma. O refúgio charmoso no coração da Vila Madalena fechou as portas. Mas a verdadeira obra-prima da minha retribuição burocrática foi a Receita Federal. Uma auditoria, uma vez iniciada, é como uma avalanche lenta. Ela cresce e consome tudo em seu caminho. Não sei os detalhes, e nem preciso, mas sei que a evasão fiscal sobre anos de aluguéis não declarados, não apenas o meu, mas provavelmente de outros antes de mim, resultou em multas e impostos retroativos que, imagino, fizeram a multa judicial parecer troco. A ganância dela, a tentativa de economizar nos impostos enquanto maximizava os lucros, tornou-se seu calcanhar de Aquiles. Eu nunca mais falei com ela. Às vezes eu passava pelo meu antigo prédio a caminho de algum lugar e via as janelas do meu apartamento, agora escuras e vazias. Um vizinho me contou que o filho dela, Roberto, nunca veio de Portugal. A história toda era uma invenção do começo ao fim. O apartamento ficou vazio por meses, uma propriedade tóxica que ela não podia alugar legalmente a curto prazo e aparentemente não conseguia encontrar um inquilino a longo prazo que pagasse o que ela agora achava que valia. Quanto a mim, usei o dinheiro da indenização para dar entrada em meu próprio imóvel, não muito longe dali. Encontrei um lugar com ainda mais luz, uma varanda ainda maior e uma nova árvore para observar as estações mudarem. A experiência me mudou. Eu aprendi que a impotência é, muitas vezes, uma ilusão que aceitamos quando não conhecemos nossos direitos. Aprendi que a justiça nem sempre é rápida ou dramática, mas pode ser incrivelmente satisfatória quando é metódica. Eu não me tornei uma pessoa amarga ou vingativa. Pelo contrário, sinto-me mais leve, mais forte. Defendi a mim mesmo não com raiva, mas com inteligência. Usei o próprio sistema que ela tentou explorar contra ela. A história de Dona Margarida e do meu despejo tornou-se um conto de advertência que compartilho com amigos que alugam imóveis. Uma lição sobre a importância de conhecer a lei e de não subestimar um inquilino quieto. Às vezes, quando estou em minha nova casa, olhando para a cidade, penso nela. Não com raiva, mas com uma espécie de piedade distante. Ela tinha um bom inquilino, uma renda estável e uma vida confortável. Mas ela queria mais. E em sua busca gananciosa por mais, ela perdeu tudo.
Não porque eu a destruí, mas porque no final, a sua própria cobiça foi o inquilino que ela nunca conseguiu despejar. O que você teria feito no meu lugar? Você acha que a justiça burocrática foi a melhor forma de vingança ou eu deveria ter adotado uma abordagem diferente? Deixe sua opinião nos comentários e dê uma nota de 1 a 10 para esta história. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você gostou desta jornada de injustiça e retribuição, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma das histórias emocionantes que postamos diariamente aqui. Seu apoio me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Dê uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Até breve. M.